Querido Deus, Pai de todos nós, somos sim seus filhos carentes de amor e afeto. Passamos tempos longe do teu lar, andando por caminhos tortuosos, onde encontramos angústias e desilusões, esquecidos de que deveríamos colaborar na sua seara de luz. Agora, depois de sofrermos as consequentes desilusões pelo tempo que desperdiçamos nos descaminhos da vida, contamos com a sua infinita misericórdia, com o seu amparo e o seu amor a nos acolher em seus braços paternos. Voltamos, porém, modificados, necessitando de novas aprendizagens para que tenhamos condições de tomarmos diferentes resoluções em nossas vidas. Por isso, estamos aqui nesse momento reunidos para recebermos do mais alto as instruções dos mandamentos que nos deixastes através do seu Filho querido, Jesus, aquele que se fez para nós o caminho pelo qual iremos nos regenerar. Prepara, Senhor, o palestrante de hoje para que nos instrua de forma mais pedagógica possível, com a qual possamos assimilar melhor seus ensinamentos que tanto nos confortam. Sobretudo, Pai amoroso, prepara os nossos corações, despertando a sensibilidade elevada que nos tornará dignos de habitarmos a sua casa. Que assim seja. Segue, não te detenhas nas sombras que se foram. Angústia e depressão, não desperdices tempo. Fita a luz da manhã, renovando-te a senda. Faz o bem que puderes, prestigiando as horas. Ama, serve e perdoa, foge à tristeza inútil. O que passou pertence aos domínios de Deus. Meus irmãos, nós, totalmente submetidos ao amor de Jesus, pedimos a Ele que nos proteja, que nos ampare sempre e nos apoie nesse estudo nosso que começa agora. Dando sequência aos estudos, aos temas desse mês que versaram sobre a prevenção do suicídio, nós comentaremos hoje também esse mesmo assunto, que é o suicídio. Em vários núcleos de convivência nossos, esse tema foi discutido, tem sido discutido. Esse mês de setembro adquiriu uma coloração, que é o Setembro Amarelo, justamente para a prevenção do suicídio. Essa história da cor do mês de setembro já foi, inclusive, estudada aqui nessa sequência nossa de estudos também, de forma muito esclarecedora. E é importante nós termos ao menos um mês dedicado a essa reflexão, que deveria ser perene, mas como nós não conseguimos sustentar o mesmo pensamento o tempo todo, nós seres humanos temos essa dificuldade, pelo menos um mês dedicado a isso se faz importante. A Organização Mundial de Saúde, ela classifica o suicídio hoje como uma das 10 principais causas de morte no planeta Terra. Isso é muito sério, é muito grave. Essa estatística varia de país para país. Há lugares onde o suicídio acontece com mais frequência e outros menos. No nosso caso, centralizando mais o enfoque para o Brasil, porque estamos no Brasil, a estatística é bem mais preocupante do que a internacional. Aqui no Brasil, de 2015 para cá, nos últimos 5 anos, o suicídio tem ocupado uma posição mais preocupante no ranking, ocupando o 3º lugar. A 3ª principal causa de óbitos no Brasil tem sido o suicídio nos últimos 5 anos. Altamente preocupante e só perde para os acidentes e para os homicídios. E olha que estamos falando de Brasil, que é um país onde há muita morte
por doenças infecciosas e parasitárias. Mesmo assim, o suicídio supera isso. Portanto, a preocupação nossa, brasileiros, ela deve ser maior. E uma das explicações para isso é porque o suicídio anda atrelado demais à depressão, essa doença que tem sido frequente também nos últimos tempos. E o Brasil hoje é classificado também pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como o segundo país do mundo em casos de depressão. Só perdemos para os Estados Unidos. Isso é muito sério, isso é muito preocupante. A sociedade brasileira, como um todo, está doente. E isso nos preocupa, e isso exige de nós um pensamento especial para essa delicadeza em que se encontra a saúde geral, a saúde coletiva do nosso povo. É altamente preocupante. Nesses aspectos, profilaxia do suicídio, combate, prevenção da depressão, as religiões têm um papel bastante importante. Só que as religiões, o papel da religião, que é de suma importância, às vezes controverte para um lado também prejudicial. Por quê? Porque há religiões que têm posturas bastante condenatórias. Ao invés de colocar o ser humano no caminho do esclarecimento, tentando emancipar moralmente o ser humano, há religiões que preferem praticar o preconceito e estimular o preconceito. Eu tenho certeza que não estou sendo radical ao afirmar isso, mas há religiões que ensinam os fiéis a serem preconceituosos. Isso é muito grave, isso é muito grave. Religiões que condenam comportamentos humanos e, pior que isso, tendências humanas, que não compreendem que nós todos somos espíritos em processo de evolução. E nessa escalada da nossa vida para o progresso, nós carregamos tendências, vícios prejudiciais, às vezes perniciosos, que têm que ser educados, burilados, não massacrados, não condenados. Porque a pessoa que já carrega um problema e ela ainda é condenada por pessoas que também são imperfeitas, ela passa a ter dois problemas. E por isso, na falta de alternativa de apoio, ela pode muito bem cair em conflito íntimo, chegar à depressão, ou mesmo sem atravessar a depressão, já buscar pela própria morte, porque ela não vê alternativa. Se a pessoa não é aceita nem mesmo pelo grupo religioso, que é onde teoricamente deveria falar em amor, às vezes nem pela própria família que segue alguma religião com cegueira e não encontra respaldo, ressonância afetiva nessa família, ela muitas vezes busca a morte. E podemos dizer que a religião e a família foram coniventes da morte de algumas pessoas. Olha o perigo que é isso. Olha a delicadeza que é tudo isso. Porque há religiosos que também suicidam. É claro que não há uma regra que se aplica a todos, mas isso também existe. Então a religião, que poderia ser parte da solução para prevenir o suicídio, às vezes é ela quem gera um sofrimento tão agudo que empurra a pessoa para o ato. Isso é muito preocupante mesmo. O suicídio, ele tem que ser analisado de uma maneira muito abrangente. Ele não pode ser compreendido como um simples ato de matar. Ele tem muito mais que isso no contexto de suicídio. Há toda uma base anterior que leva ao autoextermínio. E às vezes o suicida, a pessoa que se mata, ela nem mesmo considerava a ocorrência, mas o momento de coragem mudou tudo. Tem pessoas que não premeditaram o suicídio, quero dizer isso. E às vezes, num conflito que ela está passando, num conflito íntimo, ela experimenta um vazio de alternativas tão grande que ela cria uma coragem instantânea e naquela coragem ela comete o ato do autoextermínio. E vários especialistas de várias áreas, da psicologia, da área médica, da sociologia, vários estudos, eles avaliam que há circunstâncias variadas que
que podem fazer uma pessoa chegar ao ponto de negar a própria vida. Vários motivos, não tem uma causa única, uma causa específica para o suicídio. Nós todos já ouvimos isso, eu já ouvi também em palestras, pessoas atribuindo somente a depressão a causa do suicídio. Não é. Tem muitas pessoas que suicidam que não deprimiram antes do suicídio. Então, depressão é uma das causas, com certeza, e uma causa importante de suicídio. Mas, além de depressão, também há as desilusões, pessoas que passam por desilusões sem capacidade de enfrentamento da desilusão. Desilusão é um termo muito importante porque só desilude quem já iludiu um dia. E muitas vezes, quando nós perdemos a nossa ilusão, aquilo que dedicamos tanto assim no nosso pensamento, no nosso conceito, aspiração, intenção, quando aquilo fragiliza, nós ficamos sem chão e vem a desilusão. E ela pode ser tão forte que provoca um vácuo íntimo tão grande que a gente vê a morte como alternativa pela desilusão. Olha o perigo, né? As decepções agudas. Tem pessoas que não são deprimidas, não são nem depressivas, que é uma tendência, né, a ter a depressão, e que tem uma decepção muito grande de algum motivo, de alguma sorte, e por isso elas buscam também o suicídio. E há as obsessões, que nós compreendemos tão bem no meio espírita, que é a interferência de um espírito sobre outro, e quando essa interferência é perniciosa, pode levar a pessoa ao suicídio. Tanto a depressão, a obsessão provocada por desencarnados, quanto por encarnados também, porque há encarnados que obsidiam também outras pessoas, que interferem tão negativamente que as pessoas descontrolam, elas perdem o prumo, né, o equilíbrio e acabam buscando pelo suicídio, porque é algo muito sério também, a obsessão. Então, a maioria das religiões condena o ato do suicídio. Eu digo maioria porque há várias religiões pelo planeta e algumas religiões, que têm o nome de religião, aceitam e até mesmo estimulam suicídios coletivos. Já houve isso na nossa história. Mas a maioria condena o ato do suicídio. Enxerga como repulsivo o ato do suicídio, né, como um atentado contra a vida, uma interrupção incorreta da lei natural, do curso natural que a vida deve ter. E para algumas religiões o suicídio é visto como um pecado passível da condenação, da incriminação, da punição pela figura divina. Deus vai punir quem suicidou. Há religiões que enxergam dessa maneira, afastando a pessoa da imagem de bondade, de amor, que é o ser maior, que é Deus. Não é bem assim que funciona, né? E outra coisa muito séria em relação às religiões é que muitas delas não oferecem esclarecimento, nem mesmo amparo para a pessoa após o suicídio. Tanto para a pessoa que suicidou quanto para a família. Mas para a pessoa que suicidou, ela fica muitas vezes esquecida ou condenada pela religião. Há religiões que depois que a pessoa morreu, ela não existe mais. Não existe mais, ou se existe, ela está ali numa situação de condenação, de merecer julgamentos nossos, o que agrava muito mais espiritualmente a situação dessas pessoas. O Espiritismo é uma religião que, ainda bem, é muito bonito isso. O Espiritismo ampara a pessoa também após o suicídio. A pessoa, ela merece e ela recebe amparo. O Espiritismo estimula orações de proteção, bons pensamentos, de emancipação daquele espírito que cometeu esse ato. Não aprova o ato, mas entende que a pessoa não fica desamparada, sabe que a pessoa não fica desamparada e merece ainda o nosso afeto, carinho, pensamentos de estímulo para que ela continue crescendo. Allan Kardec, nosso codificador, quando fez brilhantemente a organização das ideias para compor o Livro dos Espíritos, Allan Kardec dedicou, olha bem, nada menos que 20 perguntas aos espíritos superiores sobre suicídio.
Isso está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, da pergunta 943 em diante. São 20 perguntas sequenciais no desgosto pela vida, suicídio. E nas perguntas todas de Allan Kardec, os espíritos respondem de forma muito brilhante, né? E é colocado que o suicídio não deixa de ser uma transgressão à lei natural e uma fragilidade do ser humano. Buscar pelo suicídio é uma forma de fragilidade, é um erro. Em momento algum foi falado que não é um erro. Suicidar é um erro, é uma falha, é uma transgressão. Mas esse erro, como todos os erros que existem, ele deve ser ponderado, deve ser relativizado. Se nós vamos em um lugar em que há pessoas que cometeram, todos nós cometemos erro a todo momento, mas um lugar onde há pessoas que declaradamente cometeram erros são penitenciárias, né? Se vamos em uma penitenciária, em uma cadeia, conversar com todos os criminosos que estão ali reclusos, muitos deles cometeram o mesmo tipo de erro. Vamos pegar aqui um exemplo: homicídio. Há várias pessoas que cometeram homicídio. Mas se conversar um por um, nós veremos que cada um teve uma motivação para praticar o homicídio. O erro existe, que é o homicídio, mas cada um foi levado de uma maneira. Uns foram de forma passional, uns foram para a autodefesa, uns foram para a vingança, uns foram durante um assassinato, enfim, várias motivações levaram aquele ato que é o homicídio, que é o erro. Da mesma forma, deve ser visto o suicídio. Não são todos os casos de suicídio que são avaliados pela mesma régua. Tem uma ponderação nisso aí. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, deixa isso esclarecido. Tem perguntas que os Espíritos respondem dessa maneira, colocando a relatividade que há para o enquadramento do suicídio. Tem pessoas que buscam o suicídio de forma premeditada. Elas organizam o ato de se matar. Essa premeditação do suicídio mostra que foi altamente voluntário o ato. Essa pessoa não tem como ter o mesmo enquadramento que aquela que recorreu ao suicídio vítima de uma loucura. Ela está enlouquecida, ela está enceguecida por uma situação altamente conflitante. E aquele momento de loucura, ou aquela situação de loucura, quando ela leva à morte, essa pessoa não estava plenamente em gozo da sua consciência, do seu raciocínio. Ela também será cobrada, mas a cobrança será menos aguda. Às vezes a cobrança é maior para a falta de vigilância que levou à loucura. Isso pode acontecer também, não tanto para o ato do autoextermínio em si. Há também o suicídio provocado pela obsessão, mesma coisa que a loucura, quando a pessoa, por interferência negativa de espíritos atrasados, não vou dizer espíritos maus, mas atrasados, ela busca pelo suicídio, ela também responderá pelo ato do suicídio, mas pode haver uma atenuação para o ato e uma cobrança maior para a falta de vigilância que deixou levar à obsessão, para os erros do passado, para as brechas que abriram canais para essa interferência dos espíritos atrasados. Isso merece um olhar também especial, com bastante delicadeza. Mas é importante ressaltar que a doutrina espírita nos ensina que ninguém fica desamparado na humanidade. Ninguém está desamparado. Quando nós vemos uma pessoa em situação de sofrimento muito grande, dificuldade muito grande, não importa qual motivo seja, podemos, na hora que percebermos isso, criar, juntamente com a percepção nossa, a conclusão de que aquela pessoa não está desamparada. Deus tem um olhar para os seus filhos. Jesus caminha conosco. Ele sabe o que nós estamos passando e não nos desampara. Não importa qual seja a circunstância. Inclusive, aqueles que se mataram também não estão desamparadas. O suicida, ele passa por grandes dificuldades, mas ele também é acolhido. E nossa doutrina nos convenceu, nos mostrou com tantos fatos já,
que há a possibilidade do refazimento. Nós hoje, se estivermos em situação de equilíbrio espiritual, nada impede que num passado mais distante nós também tenhamos sido suicidas já. Tenhamos praticado isso em alguma das nossas encarnações. Pode ser que tenha acontecido. E expiamos a consequência daquele ato e hoje estamos mais equilibrados, mostrando que na vida é possível o refazimento. Todo ser humano tem chance de refazer, de crescer, de reestruturar. E a doutrina nos ensinou também que nesse acolhimento que os suicidas têm, quando a pessoa suicida, quando a pessoa morre, quando desencarna, ela tem grupos especiais de proteção para cada tipo de morte que existe. Olha o tanto que é bem raciocinada e inteligente a ação de Deus, como Ele usa os seus emissários para o bem, né? Então, os suicidas, eles têm também as proteções espirituais dadas por seres que têm afinidade por aquele tipo de proteção e condição de oferecer muita coisa. Tem uma psicologia melhor para os suicidas. E essa equipe dos suicidas, ela é coordenada por Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que é um dos maiores dínamos de potencial de amor que a Terra já conheceu. Então, olha bem quem coordena o acolhimento. Portanto, o suicida não está desamparado. É importante demais todo mundo entender isso. Aquela pessoa que teve um familiar que desencarnou por suicídio, ter esse alento é importante demais. Eu conheço um caso que me marcou muito. Eu era adolescente na época, de uma senhora muito fervorosa. Ela era católica, muito fervorosa, muito seguidora dos princípios religiosos, e o filho dela suicidou. E o padre que seguia a linha tradicional da Igreja Católica mais antiga, porque mudou muito a Igreja Católica também, de muitos anos para cá, principalmente depois de um marco chamado Papa Francisco, que revolucionou para o bem vários conceitos. Então mudou bastante a Igreja Católica para melhor. Mas antes havia um radicalismo muito grande. E essa mulher, o filho suicidou, ela ficou, imagina, uma mãe, o filho suicidou. Claro que ficou muito mal, muito tensa, muito angustiada, sofreu muito por aquilo. E o padre da igreja que ela frequentava, o padre se recusou a fazer a missa de corpo presente, porque o rapaz cometeu o suicídio, o rapaz era um pecador, e esse pecado não merecia perdão. Esse era o conceito do padre. Agora vamos imaginar como que é na cabeça de uma mãe que perdeu um filho por um suicídio. Perder um filho já é uma coisa altamente conflitante para a intimidade de uma pessoa que tem sentimento. E por suicídio, mais sério ainda. E depois de perder o filho por suicídio, o padre se recusar a dar a bênção na missa de corpo presente, porque o rapaz não merecia perdão, cometeu o pecado máximo. Como fica para essa mãe imaginar que o filho não terá solução, que o filho não terá chance de refazer mais, que o filho está perdido, acabou para o pecado, para o erro, para a condenação. Olha, gente, que coisa triste um comportamento como esse. E com todo respeito, há religiosos que praticam isso até hoje. Há protestantes que veem dessa maneira também e condenam o suicídio ao ponto de ele não merecer nem mesmo uma oração. A pessoa que se matou não merece oração, não merece ser colocada na presença de Deus, porque ela cometeu o pecado máximo contrário à vontade de Deus. Olha que tristeza. E nós, espíritas, entendemos que essa pessoa ela precisa de muito amparo, proteção, orações, bons pensamentos, empurrões para que ela cresça mais rápido. Isso é importantíssimo, essa visão da vida após a morte, a continuidade. Então, na profilaxia do suicídio, nós precisamos, todos seres humanos, aprender a dar mais sentido à vida, fazer nossa vida ter sentido, e ela tem muito. Precisamos descobrir os sentidos que a vida tem, a importância que nós temos, o porquê de estarmos aqui, a razão dos nossos sofrimentos. Eles são educativos. A pessoa, proporcionalmente ao seu amadurecimento, ela começa a entender com carinho os seus problemas.
Ela, olha bem, com carinho, começa a ter carinho pelos seus problemas, porque ela entende que os problemas são elementos emancipadores do espírito, são instrumentos de educação espiritual. É para isso que nós sofremos, é por isso que nós temos dor. A dor não é uma coisa à toa, não é um desamparo divino, é um instrumento, uma ferramenta para o nosso progresso. E precisamos também aprender a hierarquizar melhor os nossos valores na nossa vida, estabelecer uma boa hierarquia de valores para entendermos o que merece nosso sofrimento, nossa preocupação e o grau de dedicação que daremos a cada tipo de sofrimento que a vida nos apresenta. Quando soubermos ter esse tipo de maturidade, nós ficamos mais prevenidos de muitos problemas, inclusive do suicídio. Essa é a reflexão de hoje, pedindo que Jesus nos proteja, nos ampare a todos. Em especial hoje, nós pedimos pelos suicidas e pelas famílias de suicidas. Essas famílias merecem muito carinho, muita compreensão, muito apoio, muita força. Eu gostaria muito que todos nós, quando tivermos a chance, esclarecêssemos os familiares de suicidas que o seu ente querido não está desprotegido. Pode continuar pensando bem, pode continuar amando, mandando vibrações boas que ele está recebendo. Esse carinho existe. Isso não pode ser negligenciado e prescindido. Que Jesus nos proteja a todos intensamente e muito obrigado a todo mundo. certeza de um dia poder chegar ao ver-te nas asas da águia, na força do uso de todas as coisas criadas por ti. Leva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu,
Levante nas asas da águia, na força do urso, todas as coisas criadas por ti. Leva-me, faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em nome de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em nome de Amado Mestre Jesus, agradecemos pelo ensinamento dessa noite. Que Jesus possa nos orientar nos bons pensamentos. Possamos, Senhor, ter força para sempre estar pautados na verdade, na oração, na paz. Que o Senhor possa afastar de nós a ansiedade, as dificuldades do coração, e que possamos fazer acender em nossos corações a luz divina da esperança, do amor, da caridade. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor esteja sempre conosco.